algum versículo que diz que divorciado pode casar de novo? Sim, 1 Coríntios 7, 27 e 28. Como assim? Me explica melhor. Olha o golpe. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27 e 28, Paulo está dizendo que um divorciado pode casar novamente? Isso é um absurdo. Mais uma vez o pregador de rosas, Leonardo, entra em ação, tentando dar licitude ao pecado do divórcio e ao segundo casamento, que é adultério. Paulo não está dando licitude a divorciado nenhum casar-se novamente. Paulo está fazendo um resumo de tudo que foi dito no começo do capítulo. A tradução que nos passaram está escrito assim: olha o gol. Está ligado à mulher, não procure separar-te. Está livre de mulher, não procure mulher. Mas se casares, não pecas. Mas isso está errado? A tradução não está errada em si, mas ela dificulta a interpretação. Esse livre de mulher, no original, é lelumenos apinagos. Significa divorciado, separado ou liberto. Vai vendo, igreja. É vergonhoso o malabarismo feito pelo pregador de rosas, Leonardo, deturpando as escrituras na cara limpa, tentando dar licitude ao divórcio e ao pecado do segundo casamento, que é adultério. Vejam o que ele fez. Ele veio aqui, no versículo 28, em que Paulo está falando para solteiro e para mulher virgem, ou seja, que ambos solteiros, pegou o pedacinho do versículo 28, mas se te casares com isso não pecas. Quem que não peca? O homem solteiro e a mulher solteira, virgem. Paulo não está falando isso aqui no 28 para os que estão no versículo 27, que aqui ele está falando para casado. Mas o Leonardo, de forma proposital, pegou o pedacinho aqui e colou no 27. Para trazer o entendimento que o que Paulo estava falando para o casado, ele estica dizendo que se o separado, divorciado, se casar, não está cometendo pecado. Vergonha na cara é de graça, Leonardo. Pelo amor de Deus. Versículo 27 e 28, Paulo está fazendo um resumo de tudo que foi dito em todo o capítulo 7. Aqui no 27, está casado, não procure separar-te. Paulo está falando do casado. Está livre de mulher, não procure casamento. Aqui o está livre, está separado, divorciado, não procures casamento. Quando chega no 28, Leonardo, pregador de rosas, Paulo não está falando para casado, aqui solteiro. Lá no primeiro versículo do capítulo 7, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da imoralidade sexual, o solteiro homem deveria ter a sua esposa. A solteira mulher deveria ter o seu marido para não pecar. Então, quem é que não peca ao se casar? O solteiro. Vai estudar. É vergonhoso o que você está fazendo na plataforma, tentando dar licitude ao pecado do adultério e do divórcio. Eu sei que ele não está falando de solteiro ou de viúvo. É porque no versículo 8 ele já tinha instruído os solteiros e também as viúvas, usando as palavras gregas para cada uma delas. Digo, porém, aos solteiros, ágamos, e às viúvas, shir, que permaneçam assim como eu. Pois é, não faz sentido ele repetir a mesma coisa para os solteiros e ainda usar outra palavra. O versículo 28, Paulo está falando aos solteiros e às virgens, aqui, homem e mulher. Ah, mas não faz sentido porque no versículo 8 e 9, Paulo já tinha dito para os solteiros e as viúvas. Não faz sentido ele repetir aqui. Então, Leonardo, seu argumento é tão fraco, porque Paulo também já havia dito o que ele disse aqui no 27, lá no versículo 10 e 11. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Caso venha a se separar, que fique sem casar. Então esse argumento, porque Paulo já tinha dito para o solteiro e viúva, no versículo 8 e 9, não poderia repetir no 28, cai por terra, porque o que ele disse no 27, ele já tinha dito no versículo 10 e 11. Inventa outra. Olha como os versículos 27 e 28 ganham muito mais sentido no original. Está ligado à mulher, não procure separar-te. Está separado, não procure mulher. Mas se casares, não pecas. E faz sentido, porque no versículo 15 diz que se o descrente abandonar o casamento, o outro está livre. Exatamente, nesse contexto, muitos casamentos estavam se rompendo por causa da fé. E nesses casos, eles ficavam livres. Não era recomendado por Paulo, mas eles poderiam se casar novamente. Mais uma vez, perceba, ele leu o versículo 27, está casado, não procure separar-te, está separado, divorciado de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não peca. Aí ele junta mais uma vez aqui o pedaço do versículo 28 com 27. De propósito, vergonhoso. E cita também 1 Coríntios capítulo 15,
que se o descrente quisesse divorciar, se separar, né, a parte que foi abandonada tá livre. Tá livre para ficar só. Mas se a parte que ficou é cristão, lá em 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11 diz que caso ocorra a separação, ela deve ficar só, porque é mandamento do Senhor. Paulo não instruiu ninguém, após o abandono, está livre para um novo casamento. Isso é vergonhoso. E no versículo 10, onde ele diz que o Senhor manda os casados não se divorciarem e caso se divorciem, não casar com o outro, mas reconciliar. Nesse caso, ele está falando para um casal onde os dois são cristãos, onde não há traições, violências e abusos, mas dificuldades comuns de casal que não são motivo para um divórcio. Pois se um deles estivesse praticando essas maldades de violências e traições frequentes, ele não era um crente, mas um descrente, ainda mais se abandonasse o outro. E nesse caso, nós estaríamos diante de um casamento misto, que ele vai tratar nos versículos posteriores. E dentro desse tipo de casamento, era legítimo o divórcio. Dentro de casamentos mistos, era legítimo o divórcio? Mentira, Leonardo. Pelo amor de Deus, são muitas inverdades. Se o descrente quisesse se divorciar, Deus não tem compromisso com o descrente. Mas o crente deveria manter a postura. O mandamento de Cristo para o crente é: separou, fique sem casar. Ah, mas eu fui abandonado. Então, problema do descrente. Ele faça da vida dele o que ele quiser. Você é crente? Você foi abandonada? Fique sem casar ou reconcilie. Ore a Deus para que Deus converta o descrente que foi embora e reconcilie com ele, porque ele é o seu marido, ele é a sua esposa. Não recomendava ninguém casar, né? Nem quem era solteiro. Exatamente, o contexto da igreja de Corinto estava debaixo de muita imoralidade e essa carta foi escrita justamente para isso. É por isso que ele estava sendo radical nas suas palavras, recomendando que ninguém se casasse. Ele queria apagar o fogo da galera, mas sem nenhuma proibição de fato em si. Com tanto malabarismo que você fez, tantas inverdades, você conseguiu no final citar alguma coisa que edifica. Paulo não obrigou ninguém a casar, também não proibiu que ninguém se casasse. O conselho de Paulo era que o homem não tocasse mulher, mas por causa da imoralidade sexual, cada homem deveria ter a sua esposa e cada esposa deveria ter o seu marido, com uma condição: você, sendo solteiro, se casasse com outro solteiro. Quem se casa com divorciado comete adultério. Quem prega a favor do divórcio também está cometendo pecado, está financiando o divórcio. Quem prega a favor do segundo casamento, além de estar propagando o adultério, está adulterando as escrituras. Comente, compartilhe, até o próximo vídeo e vamos continuar a combater esses pregadores de rosas, que não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a palavra de Deus. Sou eu, Alonso Cunha, fala religioso. Deus odeia o divórcio e segundo casamento é adultério.